Oferecimento: Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Esse é Johnny Santana de Moraes, 44 anos, servidor público, porteiro do SAI em Lagoa da Prata. No dia 19 de agosto, ele veiculou esse vídeo em suas redes sociais, denunciando o suposto desperdício de recursos públicos decorrente da mudança de projeto na obra realizada na Avenida Isabel de Castro. Rua Isabel de Castro. Eu havia começado a fazer um vídeo em relação à destruição, o descaso com o dinheiro público que estava acontecendo aqui na execução dessa obra. Encaminhei um requerimento solicitando a cópia do projeto, a senhora Fátima Tavares, onde ainda tem um prazo legal para poder ser cumprido. Fiz um encaminhamento também ao prefeito Paulo César Teodoro, solicitando que me desse explicação quanto a esse descaso, a esse desperdício, essa falta de responsabilidade com o dinheiro público. Porque foi feito um trabalho aqui, por sinal muito bem feito, anteriormente, e essa obra já estava quase que conclusa. Só que de uma hora para outra, por motivos não explicados, foi solicitado tanto ao corpo de engenharia quanto ao pessoal da própria mão de obra, da empreiteira, que fosse retirado toda a tubulação que já havia sido colocada. Essas tubulações que estão aqui atrás de vocês, aqui atrás de mim, que vocês podem estar vendo, o que acontece? Ela está orçada aproximadamente em R$400 mil, ou seja, está sendo desperdiçado aproximadamente R$500 mil com essa substituição aqui, ó. Então, assim, o que eu simplesmente preciso saber, eu quero saber, é o porquê que está sendo feita essa substituição. Porque segundo o corpo de engenharia, tanto da prefeitura quanto do SAI, que eu acredito que também seja uma uma entidade que esteja executando parte da obra, foi solicitado que fosse retirado essas aduelas e colocasse novamente essas calhas aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que eles querem que fique no meio da avenida. Lembrando que anteriormente, anos atrás, essas grades aqui, ó, de escoamento de água, esse modelo arcaico, provocou acidentes, danos materiais e danos com vítima. Então, assim, eu só gostaria de saber da administração pública o porquê disso. Porque embaixo de mim aqui, ó, a obra toda está avaliada em quase 7 milhões. Eu estou pisando aqui, ó, aproximadamente em 7 milhões. R$400 mil, R$500 mil está aqui, ó. Tá? Agora, prefeito, isso aqui, ó, é dinheiro do povo. Que está debaixo dessa terra aqui, ó, é dinheiro do povo. Eu só peço uma explicação justa. No final de agosto, ele deu uma entrevista à reportagem da TV Lagoa explicando a situação. Essa obra da Isabel de Castro, ela já vem perpetuando ao longo do tempo. Eu já venho acompanhando, já tem bastante tempo. Iniciou, se eu não me engano, aproximadamente há 3 meses atrás, o início da obra, que foi a substituição das galerias de água, do curso do rio, e onde seriam substituídas essas galerias por umas maiores. Foi dado início na obra. Nessa obra, no projeto, foi apresentado a implantação de um novo sistema de escoamento de água, que eram essas bocas de lobo, com essas manilhas nas laterais da via, ou seja, a água ia escorrer para as laterais da via. No portal da Prefeitura, em matéria publicada no dia 6 de maio desse ano, sobre a obra na Isabel de Castro, consta a instalação das bocas de lobo para escoamento da água de chuva. Segundo Jones, depois da instalação executada, houve uma ordem para mudança do projeto, retirando as manilhas e deixando o sistema antigo de galerias.
Segundo ele, isso resultou num prejuízo de mais de R$400 mil, referentes ao material e execução de serviços feitos. Em um dado momento lá, sem dar explicação técnica, sem nada, eu fiquei sabendo que essas manilhas que já estavam postas seriam retiradas. E o serviço está concluído em torno de 50% do serviço, o que geraria um gasto muito representativo para o município. Então foi onde eu decidi a prestar essa informação ao público, porque sozinho realmente a gente não consegue, eu mesmo não tenho força. Você disse que essas manilhas, 50% delas já estavam instaladas. 50%. É o sistema de captação da água de chuva. Exatamente. E por que houve essa mudança? Isso estava previsto no projeto ou não? Não se sabe. O que eu fiz? Há pouco tempo eu fiz um requerimento, encaminhei para a Fátima Tavares, que é a diretora do SAI, solicitando a cópia do projeto. Paralelamente, eu fiz um requerimento também ao prefeito, Paulo César Teodoro, que me desse um parecer técnico, uma explicação do motivo disso estar sendo feito. Mas, infelizmente, até agora eu não tive nenhum tipo de informação referente a isso ainda não. Esses requerimentos foram enviados quando? O da Fátima eu apresentei no dia 13 e para o prefeito foi no dia 14. De qual mês? De agosto. De agosto. Mês disso. Você ainda não recebeu resposta, mas existe um prazo para que eles possam te responder. No caso da Fátima Tavares, existe um prazo legal por lei, que ela tem esse amparo. Mas no caso do Paulinho, eu acredito que seria mesmo somente questão de boa vontade mesmo de estar me oferecendo isso aí. Certo. E nesse requerimento, o que você questionou, Jones? Olha, são uma série de coisas assim. Primeiramente, o valor da obra. O porquê de estar sendo retirado essas manilhas, porque o serviço já está concluído. Um parecer técnico. São uma série de coisas que estão relacionadas lá. Até hoje você ainda não teve nenhuma explicação a respeito dessa mudança? Quem que determinou essa mudança do projeto, retirar essas manilhas que estavam colocadas? Não, nenhuma. Até agora eu estou às escuras em relação a isso aí, não tem nenhum tipo de informação. A informação que eu tive, assim, entre aspas, de amigos, foi que me foi informado que esse projeto não me seria liberado. Isso aí eu tive. É somente essa informação, mesmo sendo informação extraoficial. Mas aí o que chamou atenção a você, a sua atenção, é que essas manilhas que foram colocadas e que foram retiradas, no caso, isso que representaria esse prejuízo, uma obra que já estava sendo executada e de repente ela foi modificada sem uma explicação aparente. Exatamente. Segundo ele, isso resultou num prejuízo de mais de R$400 mil, referentes ao material e execução de serviços feitos. Hoje, o custo da compra dessas manilhas, de toda esse material que está sendo utilizado, que foi retirado, está no aporte de aproximadamente 429 mil reais, não sei mais ou menos ao certo. E assim, está lá para a população ver, inclusive eu fiz filmagem, tirei as fotos do material, estão jogados. Aproximadamente R$500 mil que poderia estar sendo utilizado de outra forma, de uma forma mais eficiente para a população. Outra denúncia apresentada pelo porteiro do SAI é com relação à usina móvel de asfalto, comprada pela administração em 2018. No investimento de cerca de R$500 mil, anunciado pela administração à época, a usina móvel veio com a promessa de economia de recursos de até 70% do que era gasto com empresas terceirizadas para a recomposição de massa asfáltica nas ruas onde o SAI realizava suas intervenções. Com relação à usina de asfalto que a Prefeitura adquiriu, parece que em 2018, onde que se encontra esse equipamento? Olha, atualmente, esse equipamento, essa usina de asfalto, ela permanece lá na ET. E ela está em atividade? Ela está funcionando? São raras as vezes que ela entra em atividade, não são constantes não, até porque esse equipamento que foi comprado, ele foi simplesmente adquirido para poder fazer o asfalto para a reposição do SAI, nada mais, não é assim uma quantidade exorbitante. Particularmente,
eu acredito que também tenha sido um gasto desnecessário, que não teria essa necessidade, não. Na época, esse caminhão, essa usina móvel, ela foi anunciada pelo valor de quase R$500 mil. Exato, exato. Outros equipamentos também fizeram parte desse sistema? Foram compro, isso não é novidade, está no portal da transparência do SAAI, está aberto à população, a qualquer uma pessoa. Foram compro também um trator, eu acredito que quase aproximadamente esse valor também. Uma grade de arado, eu não sei o nome certo, mas uma grade de arado também. E foi comprado outros equipamentos também. E esse trator também se encontra lá na ET? Bom, esse trator é uma incógnita, para te falar a verdade. Ora ele está na ET, ele fica estacionado lá, mas o que se vê mesmo é ele fazendo roçagem em terrenos, essas coisas assim. Sendo que a função dele era para ser utilizado paralelamente à usina de asfalto, junto com a usina de asfalto. Porque precisa de um trator potente. Mas dificilmente vê esse trator lá. Vagamente se vê ele quando vai fazer o benefício da massa asfáltica. De acordo com as informações divulgadas no portal da transparência do município, de janeiro a junho de 2018 foram empenhados contratos para recomposição de asfalto, valores da ordem de R$ 787.500. De outubro de 2018 a janeiro de 2019, ou seja, depois da aquisição da usina móvel, foram empenhados mais R$ 507.315,36 para o mesmo tipo de serviço. Jones, e quando você começou esses questionamentos, quando você manifestou interesse em saber mais informações sobre essas questões, como que foi a reação, tanto da diretoria do SAAI quanto da prefeitura? Você teve alguma percepção disso? Olha, o primeiro impacto que eu tive foi com a administração do SAAI. Porque quando eu comecei a levantar esses questionamentos, inclusive não foi diretamente esse, foi uma coisa muito, muito pequena que me chamou a atenção. Eu procurei a administração do SAAI para poder discutir em relação ao assunto e fui tratado assim, de uma forma muito bruta, muito seca. E aquilo me despertou e eu comecei a levantar. E a partir do momento que foi começada a procurar, eu fui encontrando irregularidades, possíveis irregularidades. Porque eu acredito que isso aí vai caber ao Ministério Público a analisar. Mas são várias. Aí eu comecei a entrar na parte do portal de transparência, licitações e aditivos de obra, obra irregular e aditivos, sabe? E aí vai. Se puder, a pessoa tiver um pouco de paciência, começar a procurar, todos os serviços licitados, existe aditivo em obra. Então, assim, de duas uma, ou o processo de licitação é muito incompetente, ou então, de fato, existe uma outra coisa por trás aí que eu mesmo não sei definir ainda. Além dessa obra lá da Isabel de Castro, que outras situações que chamaram sua atenção? Um outro fato que chama atenção bastante, não só meu, mas da sociedade inteira, inclusive eu acredito que já tenha sido matéria, é o caso da ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, que até hoje não foi concluída. O sistema de água hoje, que falam que o SAAI tem uma água boa, na verdade, assim, não é um sistema eficiente. Tanto é que a ETA hoje ela não está em funcionamento. Ela funciona, mas ela funciona de uma forma deficiente. Os filtros hoje dentro da estação de tratamento não funcionam. Não tem uma função lógica para eles. Ela simplesmente não funciona. Eles foram mal dimensionados ou eles estão com algum problema? O que você sabe? Olha, eu acredito que por servidores, amigos meus que me falam, que o sistema foi mal projetado. Tanto é que o próprio pessoal lá hoje, o que faz o manuseio do equipamento, não tem treinamento, não tem uma efetividade. A respeito das caixas d'água da ETA, também teve uma situação que te chamou a atenção? Chamou sim. Na verdade, foi uma caixa d'água que quase que chegou a cair em cima de uma creche, que, graças a Deus, teve um servidor que passou na hora e percebeu que a caixa estava tendo uma inclinação. Entrei em contato com a administração, que na época, se eu não me engano, acho que já era a Fátima Tavares,
que conseguiu contornar. Mas houve também um processo de investigação em relação à queda dessa caixa d'água. Por quê que caiu? Foi feito o levantamento e segundo consta no laudo que eu tive a oportunidade de ler, que foi deficiência em fiscalização. Deficiência da fiscalização do Corpo de Engenharia do SAAI. Quando que essa caixa foi construída? Olha, eu não sei precisar a data dela não, mas não tem 5 anos ainda não. Eu acredito que não tenha tido 5 anos ainda não. Eu acredito que ela ainda esteja, que deveria estar na época na garantia ainda. E não foi só essa, teve o início de uma queda também da caixa d'água da Rua Bahia, que também foram gastos lá um valor representativo para sustentar a caixa novamente. E eu não sei se foi feito novamente um laudo, mas a empresa, se eu não me engano, acho que a empresa que fez a caixa d'água quase caiu em cima dessa creche, a empresa foi a mesma. E sem falar também que tem várias caixas de água aí, que também foi feito por essa empresa, que não tem finalidade. Elas estão desabastecidas, não tem água nelas. Jones, uma vez que você identificou essas situações, você levou isso, ou você tentou pelo menos comunicar alguma autoridade a respeito disso, seja a Câmara de Vereadores ou o Ministério Público? Eu, a princípio, apresentei na Câmara Municipal. Não só essa, mas como as outras denúncias também. Inclusive, na época, eu salientei que se caso o pessoal da Câmara, a Câmara de Vereadores, não tivesse condições de fazer o levantamento, que fosse encaminhado a denúncia ao Ministério Público e solicitado a participação do GAECO também, que é uma estrutura excepcional, que tem um aporte melhor de investigação. Mas, segundo me consta, foi me informado que o promotor parece que não haveria aceitado a denúncia. E isso, assim, eu também não tenho como provar, não tenho como afirmar isso. E isso foi quando? Isso foi no dezembro do ano passado, de novembro a dezembro do ano passado. Tem o protocolo, tem tudo informando as datas, eu só não me lembro se com exatidão no momento. A reportagem entrou em contato com o SAI e foi sempre muito bem recebida pela diretora Fátima Tavares, que aguardava um posicionamento do setor técnico. Ela disse que o setor jurídico da autarquia se manifestaria sobre o assunto até o dia 11 de setembro. Até o fechamento da matéria, entretanto, não tivemos retorno. Também tentamos contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas sem sucesso. A TV Lagoa se prontifica a divulgar a manifestação do SAI caso ela ocorra em momento oportuno. Você teme algum tipo de retaliação, de perseguição por essas denúncias que você está fazendo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu estou agindo com o máximo cuidado. Acredito que o que eu esteja fazendo é uma atitude de cidadania, é um ato que todo cidadão deveria tomar, porque eu acredito que não seja somente eu que reconheça dessas falhas. Eu acredito que exista mais pessoas. Simplesmente não teve, talvez, a coragem de prosseguir com denúncia do jeito que eu estou fazendo. Mas, assim, a respeito disso aí, eu acredito que não. Até porque existem leis que me protegem em relação a isso aí. E no final das contas, o que você espera disso tudo? Eu espero que todo esse caso venha à luz, porque assim, é muito difícil a população ficar na situação que está. Não tem condição. Hoje o que se vê aí são obras faraônicas aí, com baixa qualidade, com falta de estrutura técnica. São coisas assim, são valores que poderia voltar, de fato, de uma forma eficiente para a população de Lagoa da Prata. Então, assim, o que eu espero que realmente isso aí seja solucionado.